A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Estamos no nosso canal, o canal Pão do Céu, canal que é uma bênção pela sua participação. Por isso, por bondade, eu peço, divulgue, compartilhe o nosso canal. Nós temos apenas essa ferramenta, este canal, para transmitir a palavra do nosso Deus. Expresso a minha gratidão a Deus por todos, que Deus abençoe a todos que somam conosco nesta obra maravilhosa. Amados, nós estamos subsidiando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a Revista Betel Dominical, e a nossa próxima lição é a lição de número 12 para o dia 16 de setembro de 2018, cujo título é A Volta do Exílio e a Preservação do Povo de Israel. Amados, nós temos dois momentos aqui a comentar. Necessário é que façamos aqui um panorama histórico, porque é um assunto histórico que está em dois momentos. O primeiro momento é a volta do exílio, o segundo momento é a preservação do povo de Israel. Iremos então assim fazer o panorama, um comentário panorâmico do primeiro momento. Meus irmãos, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, mais conhecido como Ciro Grande, aconteceu o inusitado e impensável. Ciro decretou o fim do cativeiro dos judeus na Babilônia. O decreto real de Ciro autorizava os judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor a regressar à terra de Judá e mais, determinava que fosse reconstruído o templo do Senhor em Jerusalém. A ideia foi do Espírito Santo, que despertou o coração do homem mais poderoso do mundo de então para libertar o seu povo. O profeta Isaías diz o seguinte de Ciro: Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada, e ao templo: Tu serás fundado. Isaías 44, 28. Ciro é chamado pelo Senhor de meu pastor e que cumpriria tudo o que lhe determinasse. Amados, o profeta Jeremias também escreveu sobre o cativeiro babilônico, inclusive estabelecendo que tal período seria de 70 anos, mas foi Isaías quem mais falou de Ciro. Veja: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45:1. Deus exaltou grandemente Ciro antes de usá-lo para libertar o seu povo. Amados irmãos, após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C., Evil-Merodach, seu filho, sucedeu ao trono babilônico. Entretanto, 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. Mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Beltsazar, o qual se tornou corregente com seu pai 3 anos mais tarde. Cruel, devasso e profanador do sagrado são adjetivos ainda leves para qualificar Beltsazar. Foi numa noite de festa regada a muito vinho e prostituição que o rei Beltsazar viu o reino escapar da sua mão e teve a sua morte decretada. O reino babilônico daria agora lugar ao reino medo-persa. Daniel, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Amados, Deus interferiu naquela festa, escrevendo sua sentença na parede do salão, diante dos olhos de Beltsazar e de todos seus convidados. Ali, o barulho das taças, os jarros de vinho, bem como toda a alegria de outrora, cessaram. De modo assombroso e assustador, estava escrito a sentença contra o rei Beltsazar e o seu reino. Aquela visão demonstrava o fruto do desprezo do rei babilônico ao Deus de Israel. O reino da Babilônia, então, foi rasgado, dando lugar ao reino persas, agora no comando de Ciro. A mensagem era curta e objetiva, mas as palavras eram desconhecidas dos sábios do palácio e eles não puderam decifrá-la. Por isso Daniel é chamado não pelo rei Beltsazar, mas por indicação de sua mãe para desvendar-lhe o mistério. O profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida, por isso Deus o revelou o significado daquelas palavras. Daniel 5, versículo 10 ao 12. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não achavam o sentido delas, porém, sem medo e seguro, Daniel as interpretou. As 2 primeiras palavras estavam repetidas, mene, mene, e significavam contar ou contado.
A palavra tekel tinha o sentido de pesado, e a última palavra parsim significava dividido. Daniel 5:25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra correlata de parsim, pois o sentido daquela é o mesmo desta. Então, dos versículos 26 a 28, o profeta explicou cada uma das palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O edito de Ciro, registrado em 2 Crônicas 36 e 22 e em Esdras, capítulo 1, versículo 2 ao 4, é um reflexo dessa mudança. Nele podemos ver que Ciro provê tanto a oportunidade para os judeus retornarem a Judá, como os meios para fazerem isso. O edito era a oportunidade que o povo estava aguardando desde a destruição do templo pelos babilônios. Após 70 anos, numa terra estranha, o povo de Judá poderia retornar ao lar. Além da bênção de poder regressar, as provisões foram feitas para que as pessoas adorassem a Deus da forma que havia sido prescrita por ele. Entretanto, meus amados, a oportunidade tinha vários desafios. Devido ao cativeiro de 70 anos, muitas pessoas que agora ganhavam permissão para retornarem nunca tinham visto Jerusalém ou Judá. A experiência que tinham era de uma vida apenas da Babilônia. Apesar de estarem retornando a um lar desconhecido por elas, as pessoas de Judá celebraram o perdão de Deus, demonstrado pelo edito de Ciro. No livro de Esdras, vemos que a descrição do retorno a Jerusalém para reconstruir e dedicar o templo está cheio de detalhes do trabalho feito. Tudo isso teria sido impossível sem Deus. O Senhor abençoou-os com recursos, com corações e com mãos dispostas. A ordem para voltar para casa não era somente o fim de um castigo, representava muito mais. Tratava-se da compreensão de que Deus tinha perdoado seu povo e convidava-os a voltar a ele. Quando o Senhor castiga, o castigo sempre tem o propósito expresso de corrigir aqueles que se desviam da sua vontade. Depois que o tempo designado ao castigo foi completado, o Senhor ofereceu o que tinha predito por seus profetas, a reconciliação. Isaías fala dessa volta em Isaías 40:66. Jeremias prediz o mesmo fato em Jeremias 29:10. Outros profetas igualmente abordam o tema. Durante o tempo do julgamento, o Senhor revelou um dos seus atributos, a justiça. Agora ele demonstrava ao seu povo outro de seus predicados, a misericórdia. Meus irmãos, sem dúvida alguma, a queda da Babilônia e o domínio do reino persa foi o acontecimento decisivo no regresso dos judeus à Palestina. As Escrituras trazem o nome destes homens em Isaías 44:28, 45:3 e Daniel 5:31. Enquanto todos os conquistadores primavam pela submissão e destruição dos povos vencidos, desterrando-os para outras terras, Ciro mandava de volta à sua terra os povos antes por ele conquistados. O retorno à terra prometida ocorreu em 3 fases, compreendendo os judeus de Judá. As 10 tribos do norte, elas se dispersaram, sendo mais tarde conhecida como os judeus da diáspora ou da dispersão. O primeiro retorno deu-se em 536 a.C., 2 anos depois da ascensão de Ciro, sob a liderança de Zorobabel, 42.360 judeus voltaram para a sua terra. A tarefa de Zorobabel era conduzir os exilados a lançar os fundamentos do novo templo, que levou 20 anos para ser concluído. A demora pode ser atribuída aos samaritanos que tiveram recusado o pedido de ajudar na construção do templo. Zorobabel, um príncipe da linhagem real, chefiou a primeira companhia composta por cerca de, ao todo, 50.000 judeus. Eles levavam de volta os utensílios do templo que Nabucodonosor havia saqueado. Assim que chegaram, erigiram um altar ao lado do antigo altar e logo depois assentaram os alicerces do segundo templo em meio às aclamações dos mais jovens e às lágrimas dos mais velhos. Passado 80 anos desde a subida de Zorobabel, Esdras, que era sacerdote e hábil escriba da lei, faz a segunda incursão, levando consigo a tarefa de estabelecer as novas bases do judaísmo, reforçando os princípios de obediência à lei de Deus, haja vista que a situação dos irmãos de Jerusalém não era nada boa. No capítulo 7 a 10 de Esdras, falam do trabalho de Esdras, esses capítulos, um sacerdote e escriba altamente capacitado para ensinar a lei de Deus e o povo.
assim era Esdras. Em 458 a.C., Esdras e um grupo de mais de 1.700 pessoas voltam para Jerusalém. Seus propósitos foram principalmente dois. Primeiro, levar material precioso para uso do acabamento do templo e ensinar o povo para que fosse fiel ao Senhor. O terceiro e último regresso deu-se com Neemias, que, desfrutando de prestígio da corte de Artaxerxes, conseguiu permissão e ajuda para subir a Jerusalém, construir os seus muros e tomar outras providências que a situação requeria, no intuito de assegurar a independência no presente e futuro da Cidade Santa. Amados, esse é um contexto histórico, mas voltando aqui para a revista, no nosso texto áureo, ele está inserido em Isaías 54:7, que diz: por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Uma promessa que Deus ia deixar de abençoar o povo, mas que Deus ia usar de misericórdia para trazer de volta para ele. Há momentos na vida do crente que Deus, por um momento, Deus deixa o crente andar sozinho. Mas logo em seguida vence a misericórdia do Senhor, porque elas são novas a cada manhã e são infinitas no coração de Deus. A verdade aplicada diz: o retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da soberania de Deus sobre a vida do seu povo. Então, o retorno do cativeiro, como também a preservação do povo, está debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, ou seja, Deus está no controle de tudo. Seja dos momentos bons, seja nos momentos maus do seu povo, Deus ainda está no comando. Os textos de referência se encontram no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas 36 e 22, 36 e 23, e em Isaías 45, versículo 4. A nossa introdução, ela diz que após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com seu povo e restaurou a sorte da nação. O tópico 1 fala da reconstrução do templo. Aqui, segundo a lição, diz: 150 anos antes da restauração, Isaías profetizou que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Isaías 44 e 24. Tópico 1, subtópico 1 fala: quem era Esdras? Quem era Esdras? Na revista, aqui está bem claro que era filho de Seraías, um sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C., durante a terceira leva de pessoas para a Babilônia. Mas o que chama a atenção nesse tópico é no final diz que Esdras atuou em Judá de forma decidida contra o pecado dos casamentos mistos que estavam sendo praticados. Então nós já aprendemos aqui que Esdras, ele foi um homem usado por Deus para impedir os casamentos mistos, casamentos misturados, povo misturado. Na época do Antigo Testamento, a lei prevalecia e o povo não podia se misturar com outros povos, porque a influência de outros povos poderia trazer más consequências para o povo de Deus. A influência de outros deuses, de outros costumes, todos fora da ordem de Deus, todos fora da vontade do Senhor. Nos dias de hoje, meus amados, Deus usa de misericórdia, mas nós temos que perceber que Deus ele não gosta, ele não aceita mistura. Quando fala de casamento misto, é quando alguém casa com uma pessoa que não crê no Deus que esse alguém crê. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o que tem adquirido muitos problemas em união conjugal, muitas das vezes é isso, pessoas da igreja que procuram casar com pessoas que professam outra fé, que não crê no Deus que essa pessoa crê, e isso gera muitos problemas nos casamentos. E isso está virando uma normalidade, mas não é aconselhável pela palavra do Senhor. O tópico 1, subtópico 2, fala do retorno para reconstruir o templo. Muito bem. O primeiro retorno para Judá foi em 536, a primeira partida. A última foi em 444, então 92 anos
deu esse período até o povo completamente retornar para a sua terra. Mas por que tanto tempo assim? Porque, meus amados, muitos dos judeus estavam apegados aos seus bens materiais que conquistaram na Babilônia. Então isso nós vemos também nos dias de hoje. As pessoas servem a Deus, as pessoas de repente são abençoadas materialmente, fisicamente, em todas as áreas, se afastam do Senhor. E depois, para retornar, é muito demorado o tempo. Com muita dificuldade retorna, porque depois que estão abençoados no conforto do materialismo, tem-se dificuldade de retornar à humildade, à oração, o esforço, o sacrifício vivo ao nosso Deus, porque o coração já está apegado aos bens materiais. Amados, o tópico 1, subtópico 3 diz: a obra de reconstrução é iniciada. E aqui no tópico diz que os povos vizinhos começaram a desencorajar os judeus e a intimidá-los. Meus irmãos, a obra ela precisava ser reconstruída, mas já tinha inimigos ao lado, os vizinhos. E muitas das vezes é assim. Às vezes você quer fazer uma obra para Deus, às vezes você quer fazer algo para o Senhor, e aqueles que estão ao teu lado, nem todos eles concordam com o que você quer fazer. Muito pelo contrário, eles vão fazer de tudo para tirar a sua coragem de servir a Deus. Tomemos muito cuidado com isso, porque muitos que andam conosco, a intenção é essa, tirar a nossa coragem de adorar ao nosso Deus. Meus amados, o tópico 2 fala da reconstrução dos muros. Muros na Bíblia, no Antigo Testamento, simboliza um tipo de proteção. Os muros, hoje, no tempo da graça, significa doutrina. Naquele tempo, uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida. Os inimigos entravam e destruíam. Hoje, uma igreja sem doutrina, sem esse muro, o inimigo também entra e faz a festa dentro da igreja. Então a reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém por volta do ano 444 e durou apenas 52 dias. Olha a determinação de um homem. Neemias não era pastor, mas era um homem valente. Amados, para defender hoje a doutrina bíblica, tem que ser valente de Deus. Não podemos alargar a porta do céu quando Jesus falou que a porta é estreita. Esta é que é a verdade. Tópico 2, subtópico 1 diz: aprendendo com Neemias. O que podemos aprender com Neemias? Aqui na revista diz que destaca-se ainda na vida daquele homem de Neemias a sua perseverança, pois diante de perseguição e calúnia ele não desanimou. E você, meu irmão, minha irmã, não pode desanimar. Não desanime de ser um professor da escola bíblica dominical, não desanime de ser um aluno, não desanime de ser um líder, não desanime de ser um mestre na escola bíblica dominical, não desanime de ser um obreiro na casa do Senhor. Não deixe nada te desanimar, mas tenha coragem, seja forte e valente para fazer aquilo que Deus determinou que você o faça. O tópico 2, subtópico 2 diz: vencendo os opositores da obra. Externamente, Neemias enfrentava Sambalate e seus amigos, Tobias, que ao verem que os judeus estavam determinados a reedificar os muros, fizeram de tudo para detê-lo. Então, inimigos externos de fora. Mas havia também um perigo interno, pois o povo, reagindo à ameaça da guerra e à fadiga natural que os trabalhos produziam, começaram a desanimar. Então tinha os inimigos externos, que era Sambalate, Tobias, ou seja, aqueles que fingem ser nosso amigo, aqueles que fingem ser nossos irmãos, mas estão ali para atrapalhar o plano de Deus. Mas não importe com isso, meu irmão, se você está fazendo algo para o Senhor, e aqueles que estão ali se dizendo irmãos, estão querendo embaraçar o teu caminho, siga firme, firme e constante, porque Deus vai te abençoar e Deus vai te ajudar. Havia também um perigo interno, o desânimo. O povo estava desanimado. Você, como professor de escola dominical, olha, dê ânimo aos seus alunos. Você, como líder, dê ânimo aos seus liderados. Não deixe esse inimigo chamado desânimo prevalecer no meio do povo, porque o desânimo tira a coragem e a obra pode parar. O tópico 2, subtópico 3 diz: a restauração do muro é concluída.
Diante de tantas intempéries, o muro foi concluído em 52 dias, deixando os adversários envergonhados. Meu irmão, este ministério que Deus te deu é para os adversários ficarem envergonhados. Não você. Por isso não tenha vergonha. Não tenha vergonha de exercer a função, minha irmã. Meu irmão, a função que Deus te determinou. Porque existe uma vergonha, mas não é para você. É para os adversários. É para todos aqueles que te criticam. Talvez por você ainda ser um pouco leigo no assunto. Talvez pela sua estatura, pela sua posição social. Esses são os inimigos. São esses que têm que ficar envergonhados. Não você envergonhando de propósito, mas à medida que Deus vai te exaltando, a vergonha vai ser lançada no rosto deles. Por isso, continue firme. Não se envergonhe de fazer a obra do Senhor, porque quem capacita é o Espírito Santo. O tópico 3, amados, fala da sobrevivência dos judeus. A sobrevivência dos judeus. E começa por um período chamado período dos Macabeus. O que foi isso? A palavra Macabeu significa martelo. E é relativo aos Macabeus, ou seja, aqueles indivíduos da família sacerdotal dos judeus, originária do sumo sacerdote Matatias Macabeu. Vamos lá. O ano era 167 a.C. A horrível perseguição do judaísmo pelos gregos estava em pleno andamento. As tropas gregas aparecem na cidade de Modim, um local a oeste de Jerusalém, e exigem que os judeus lá sacrifiquem um porco aos deuses gregos. E isso dentro do templo. O mais velho da cidade, Matatias, que é um sacerdote, ele recusa. Matatias, então, defende a religião. Ele vivia na cidade de Modim. E ele foi se encontrar com um enviado do rei, que queria obrigar os judeus à apostasia. Matatias e seus 5 filhos permaneceram constantes do lado do Senhor, da lei de Deus. E Matatias, vendo um judeu aproximar-se do altar para sacrificar porcos aos ídolos, Matatias se revolta por ver aquele irmão, aqueles judeus, entrando no caminho da apostasia, obedecendo a ordem do rei Nico. Matatias então avança contra ele e mata, e faz o mesmo com aquele que foi enviado pelo rei. Nessa época, quem governava ali era Antíoco Epífanes, que era o rei grego da época. Depois que Matatias matou aqueles homens, ele percorreu a cidade gritando em alta voz: "Quem tiver o zelo da lei, siga-me", e fugiu para os montes com seus filhos. Sob o seu comando, os judeus que permaneceram fiéis derrotaram as tropas do rei. Em seguida, percorreram o país e destruíram todos os altares profanos que ali existiam. Sentindo a morte se aproximar, Matatias disse a seus filhos: "Meus filhos, sede zeladores da lei, e dai o sangue pela aliança de vossos pais. Os que têm esperança em Deus nunca desfalecem. Judas, vosso irmão, é valente, seja ele o vosso chefe." Depois abençoou-os e morreu. Todo Israel chorou amargamente a morte desse sacerdote. Aí, depois de Matatias, assumiu quem o comando? O seu filho Judas, chamado Macabeu, cuja valentia lhe conquistou grande fama. Antíoco, rei da Síria, debaixo do Império Grego, enviou contra Judas Macabeu, um grande exército. E Judas disse à sua gente, o seu povo: "Não temais, o próprio Deus os esmagará à nossa vista." Cheio de fé, lançou-se sobre os inimigos e derrotou-os. Em seguida, conduziu seus exércitos ao Monte Sião, desalojou os sírios da fortaleza em que ainda ocupavam e restabeleceu no templo o culto ao Senhor. Também mandou fortificar a montanha de Sião com altas muralhas e fortes torres. Depois da morte de Judas, passou o comando ao seu irmão Jonatas, e na morte deste, ao seu outro irmão Simão. Este conseguiu libertar completamente sua pátria, os judeus, dos domínios sírios e gregos. Tornou-se independente e mandou cunhar moeda sua. A Judéia esteve em paz durante a sua vida e ainda no reinado de seu filho e sucessor, João Hircano. Depois deste começou a decadência, porque no ano 63 entrou na Judéia o general Romeu Pompeu.
general romano Pompeu, que se apoderou de Jerusalém. Agora entra o Império Romano. Um estrangeiro chamado Herodes, filho do Idumeu Antípatro, obteve de Roma o título e a dignidade real. Mandou reconstruir em grandiosas proporções o templo de Zorobabel. Foi neste terceiro templo que apareceu o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, o tempo dos Macabeus, a história é essa. Um povo que se revoltou porque o domínio da Grécia estava induzindo a colônia de judeus, o povo de Deus, a profanar o templo. Porque a intenção daquele rei que ali dominava a Palestina, dominava toda a área cuja a Palestina fazia parte, ele queria exterminar os judeus, ele queria profanar o templo. Esse Antíoco Epífanes, que era o rei que estava dominando a Palestina, ele é considerado como o Hitler do Antigo Testamento, o Nero, o doido do Antigo Testamento. Ele odiou de forma terrível os judeus, ele queria exterminar os judeus de uma vez por todas, este homem. Mas os Macabeus, da família de Matatias, o sacerdote, se levantou contra e tornou aquele povo independente daquelas leis profanas. Bem verdade, no ano de 63, porque Macabeus, o período dos Macabeus começou no ano 167, depois de cento e poucos anos, ano 63 a.C., aí chega o Império Romano. Agora o Império Romano vai dominar a Palestina e quase todo o mundo naquela época, que foi o período em que veio Jesus. Jesus, quando veio dentro, nasceu dentro do Império Romano, como nós sabemos. Muito bem, o tópico 3, subtópico 2, fala do Holocausto. Meus amados, não temos como esgotar nenhum desses assuntos, nenhum desses tópicos, porque são histórias muito longas, muito lindas e maravilhosas de se ouvir. Estamos apenas resumindo, mas é necessário fazer o contexto histórico para uma boa compreensão, porque temos tópico aqui diferentes, situações diferentes, mas dentro do mesmo contexto. O Holocausto. O Holocausto, o que foi o Holocausto? Foi o extermínio em massa de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Foi realizado pelo regime nazista de Adolf Hitler, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. O Holocausto foi a perseguição e o extermínio sistemático, burocraticamente organizado e patrocinado pelo governo nazista, de aproximadamente 6 milhões de judeus pela Alemanha e os seus então colaboradores. O Holocausto é uma palavra de origem grega que significa sacrifício pelo fogo. Os nazistas que chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933 acreditavam que os alemães eram radicalmente superiores aos judeus, por eles considerado como uma ameaça externa à chamada comunidade racial alemã. As autoridades alemãs também perseguiram outros grupos por sua dita inferioridade racial, ciganos, deficientes físicos e mentais, e alguns povos de outras regiões, os poloneses, os russos, entre outros. Amados, em 1935, foi assinada por Hitler a Lei de Nuremberg, que criava a segregação imediata do povo judeu. Começava aí as dores para o povo judeu. Por quê? Porque essa lei determinava, ela proibia os judeus de serem atendidos em hospitais, os estudantes universitários judeus não podiam fazer mais exames de doutorado, nenhum judeu podia ser considerado alemão, eles não podiam trabalhar em qualquer agência governamental, não era permitido que se relacionasse com qualquer outro cidadão. Com o fim dos conflitos da Segunda Guerra e a derrota alemã, muitos oficiais do exército alemão decidiram assassinar os judeus que estavam concentrados nos campos de concentração. Essa medida seria tomada com o intuito de acobertar todas as atrocidades praticadas nos vários campos de concentração espalhados pela Europa. Porém, as tropas francesas, britânicas e norte-americanas conseguiram expor a carnificina promovida pelos nazistas alemães. Depois de renderem os exércitos alemães, seus principais líderes foram julgados por um tribunal internacional criado na cidade alemã de Nuremberg. Com o fim do julgamento, muitos deles foram condenados à morte, sob a alegação de praticarem crimes de guerra. Hoje em dia,
Muitas obras, museus e instituições são mantidos com o objetivo de lutarem contra a propaganda do nazismo, ou seja, do ódio racial. Dentre os sobreviventes, é interessante saber, meus irmãos, que alguns tiveram notoriedade, por exemplo, aqui no Brasil. O senhor Ben Abraham, presidente da Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo. O senhor Vladimir Herzog, que foi um jornalista, morto no ano de 75. O senhor Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Todos estes são sobreviventes ali do Holocausto, do nazismo. Muito bem, meus amados, Deus assim cuidando do seu povo, dando livramento a cada terrorista que se levanta contra o povo de Deus. Deus tem sempre um livramento para dar. Aí temos o último tópico aqui, que é o tópico 3, subtópico 3, que fala da independência nacional e o reconhecimento mundial. Podemos perceber na história da nação de Israel, em diversas ocasiões, a proteção, o cuidado e os propósitos de Deus para com seu povo. Isso é verdade. Veja bem, falando da independência nacional e mundial de Israel, a declaração de independência mesmo do Estado de Israel, ela foi assinada às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, atual Museu da Independência, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. A criação de Israel se baseou numa resolução aprovada um ano antes da Organização das Nações Unidas, a ONU, e que previa a divisão do então território da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. O que muitas pessoas não sabem é que na história de Israel, um brasileiro tem um papel de destaque. Trata-se do diplomata Oswaldo Aranha. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1960. Ele foi uma peça importantíssima na criação do atual Estado de Israel. Em 1947, o presidente Eurico Gaspar, presidente aqui do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, ele nomeia Oswaldo Aranha como chefe da delegação brasileira junto à ONU. Ele acaba sendo nomeado presidente da Assembleia Geral da ONU, que iria decidir a questão dos judeus. Olha que bênção. Após longas discussões, foram apresentadas 2 propostas. A primeira era a partilha da Palestina, criando um Estado judeu e outro árabe. A segunda proposta, pelos países árabes, era da independência imediata da Palestina, uma vez que 70% da população era de árabes. Oswaldo Aranha foi reconhecido pelo povo judeu como um dos articuladores para a criação do Estado de Israel. Em sua homenagem, há uma rua em Tel Aviv, capital financeira de Israel, que leva o seu nome. A Grã-Bretanha deveria retirar-se da Palestina no dia 14 de maio de 1948. Então, meus irmãos, no dia 15 de maio de 1948, nascia o Estado de Israel, cumprindo a profecia feita por Isaías mais de 2.600 anos bem antes. Isaías 66, versículo 8, que diz: Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Isaías 66, versículo 8. Meus amados, o histórico da nação de Israel, do povo escolhido de Deus, é coisa maravilhosa. Finalizando esta lição, podemos dizer que desde o final do Reino Unido, o mundo do Antigo Testamento foi dominado por uma sucessão de grandes potências e impérios. Os assírios, que conquistaram Israel, o Reino Norte, os babilônios, que invadiram e destruíram Jerusalém, o Reino Sul, e levaram o povo para o exílio, e os persas, que permitiram o retorno dos judeus para a sua pátria. No ano 330 a.C., agora é Alexandre o Grande que implanta o Império Grego sobre toda aquela terra. Ele subjuga a Palestina, sendo até tolerante para com os judeus. Porém, com a sua morte, o seu reinado é subdividido por 4 generais. Infelizmente, um desses generais, chamado Ptolomeu, fica no domínio das terras aonde estava a Palestina, aonde estavam os judeus. Aparece então os Seleucidas, que é outro império que agora dominava a terra aonde estava a Palestina, aonde estavam os judeus. E um desses reis Seleucidas
chamava-se Antíoco Epífanes, já comentamos sobre ele, e ele decide exterminar todos os judeus e a sua religião. É considerado como Nero, o Hitler, o anticristo do Antigo Testamento. Daí surgem os Macabeus em 167 a.C., que ali torna os judeus independentes com a força e a garra de Matatias e depois do seu filho Judas Macabeus. Amados, nós vemos que no ano de 63, aí entra então outro império, que é o Império Romano. Esse passa a dominar todo o território da Palestina, todo o território dos judeus, e isto até a época de Jesus. Amados, que Deus abençoe a todos, que todo esse panorama, esse histórico, muito e muito mais teria a se falar, porque não podemos esgotar a história do povo de Deus, que ela é contínua, mas que Deus continue abençoando a todos, porque a nossa conclusão diz: Deus sempre tratou com zelo o seu povo. Apesar de quase ter sido exterminado da face da terra, o que vemos é um povo forte, se consolidando cada vez mais como nação. Amados, assim é a igreja. Muitos odeiam a igreja, o mundo odeia a igreja. Não podemos ser amigo do mundo, porque o mundo é inimigo da igreja. O mundo odeia a igreja. Mas quanto mais somos odiados, mais nos tornamos fortes e vamos consolidando o nome de Jesus Cristo sobre nós, sobre a igreja. Porque foi ele que falou: as portas do inferno jamais, nunca prevalecerá sobre a minha igreja, sobre o meu povo. Que Deus vos abençoe a todos ricamente e que orem por nós. Estaremos juntos, se Deus permitir, na próxima videoaula. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos.